O Xandão, pode chamar de Xandão, não? Eu corro riscos. Corre um pouco, né? Mas não é Xandão? Não, mas falar o nome dele, você já corre o risco, né? Então, tanto faz. Alexandraquistão? Xandaquistão. Xandaquistão. A gente vive no Xandaquistão hoje. Sei. Você sabe, né, Adriles? Ja. E o imperador multou o monarca, que teve aqui no programa. Aí eu falo em radioatividade, né? O cara foi multado em 300 mil reais. Ele determinou a abertura de inquérito por desobediência. Meu caro professor. Por desobediência, você já E a pensou, retirada cara? da cesta. O Não, Rumble parece retirada que é, total de Cara, todas o cara as ficou redes. tirânico. Além do bloqueio financeiro, Deezer, nem sabia que tinha essa plataforma. Spotify, Amazon Music, Apple, Rumble, isso, TikTok, bicho. Twitter, Rumble acusou o Twitter. bloqueiem. A decisão já foi, né? Então, em 2 horas, os perfis do influenciador. A pena de multa diária para as entidades, então existe um ônus financeiro também para as entidades. 100 mil reais. por dia. A decisão prevê a suspensão do pagamento de qualquer valor referente à monetização, à publicidade e à inscrição de apoiadores para os programas dos quais o Monark faz parte. Já é o terceiro bloqueio de contas do influenciador, apenas neste ano. O primeiro aconteceu logo depois do 8 de janeiro, o segundo em junho, sob o argumento de que ele estaria divulgando informações falsas. Olha isso, professor, veja se isso não é um órgão soviético. A Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Esse órgão não devia nem existir. Assim, é um negócio, a gente está vivendo na ditadura escancarada. Detectou, na época do primeiro bloqueio, que havia contas ativas em nome do monarca. Para o Moraes, a criação de novos perfis foi um artifício ilícito utilizado para produzir e reproduzir conteúdo que foi objeto de bloqueio nos autos, veiculando novos ataques, violando decisão judicial, que caracteriza inclusive o crime de obediência. E também ele citou que o monarca fez a entrevista com Alan dos Santos, professor. E aí, Não pode entrevistar. como que o monarca sobrevive e como que nós devemos encarar essa decisão? Esse caso é uma aula, né? Inclusive, eu pretendo agora, quando voltar, estou de férias lá na UERJ, eu pretendo levar esse caso para a sala de aula, né? Porque é um case digno de ser estudado, né? Em matéria de violação do devido processo legal. Olha só, o trecho destacado na matéria da Folha, que teria sido a justificativa, uma das justificativas para todas essas medidas de bloqueio de contas, multa, instauração de inquérito contra o monarca. Tá? Ao bloquear as contas de monarca, Moraes se referiu a uma transmissão na qual o podcaster diz que o Supremo, aspas, está disposto a garantir uma não transparência nas eleições. A gente vê, ainda palavras do monarca, a gente vê o TSE censurando gente. A gente vê o Alexandre de Moraes prendendo pessoas. Você vê um monte de coisas acontecendo e, ao mesmo tempo, eles impedindo a transparência das urnas, você fica desconfiado. Que maracutaia está acontecendo nas urnas ali? Disse monarca na ocasião. Então, os comentários depreciativos do monarca têm, evidentemente, como alvo o Alexandre de Moraes. Né? A gente vê o Alexandre de Moraes prendendo pessoas, eles impedindo a transparência. Que maracutaia está acontecendo nas urnas ali? Então, o Alexandre de Moraes é o alvo das críticas. Pode chamar como quiser, crítica, ataque, ofensa. Né? Mas se há alguma ofensa aí, o ofendido é o Alexandre de Moraes. A vítima é o Alexandre de Moraes. Né? Eu me lembro, há muitos anos, sei lá, 20, 30 anos, né? Uma querida processualista, né? Que muitos consideravam a maior autoridade em direito processual no Brasil, professora Ada Pellegrini, né? Paulista, né? Italiana de nascimento, mas brasileira por adoção, professora da USP. Ela deu uma palestra, ela veio aqui ao Rio de Janeiro dar uma palestra, isso deve ter sido no final dos anos 90, né? E ela disse uma coisa que eu nunca esqueci, né? O que significa o devido processo legal? O devido processo legal significa um monte de coisas, né? Não é uma coisa só. É contraditório, é garantia da ampla defesa, né? É o direito ao duplo grau de jurisdição, mas tem uma coisa que vem antes de tudo,
né? Ela dizia o primeiro corolário do devido processo legal, que é o juiz neutro. O juiz tem que ser neutro. O juiz tem que ser uma pessoa sem nenhum interesse naquela causa, né? Seja para absolver, seja para condenar. Se não há juiz neutro, não há devido processo legal. Não precisa ver mais nada. Não precisa ver se tem ampla defesa. Não interessa, porque se o juiz não é neutro, né? Se o juiz é o ofendido, né? É evidente que o réu está condenado. Vejam, o Alexandre Moraes acusa o monarca de desinformação. O que é desinformação? É uma opinião que o monarca tem sobre a atuação do Alexandre de Moraes, uma opinião com a qual o Alexandre de Moraes não concorda. Claro que não concorda, né? O monarca está insinuando, está afirmando que há falta de transparência, que o Alexandre de Moraes está mandando prender um monte de gente, que não garante transparência no processo eleitoral. Então, é claro, né? Que imagina que você tem um vizinho que é juiz de direito. E um dia, numa reunião de condomínio, sei lá, você bate boca com o seu vizinho. E você fala umas coisas para ele, né? E ele se sente ofendido. Diz ele que você o ofendeu, que você insinuou que ele é corrupto, que ele, como juiz, não é uma pessoa íntegra. E aí você é processado por esses xingamentos, por essas afirmações, crítica, ataque, o nome que você queira dar, que você fez contra ele, o seu vizinho, juiz de direito, Alexandre de Oliveira, né? Aí, no dia do seu julgamento, você entra na sala de audiência, olha para a cadeira do juiz, e quem é que está sentadinho ali para te julgar? O seu vizinho, o juiz Alexandre de Oliveira. Ele é o ofendido e ele também vai ser o julgador. Quer dizer, ninguém precisa ser bacharel em direito para compreender o tamanho da ilegalidade que isso representa, né? Quer dizer, o sujeito está multando o monarca porque o Alexandre de Moraes está multando o monarca. Por quê? Porque o monarca criticou o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes está incluindo o monarca num inquérito que pode resultar numa prisão no final do processo. Por quê? Porque o monarca fez críticas ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está suspendendo, bloqueando, desmonetizando todos os canais do monarca. Por quê? Porque o monarca falou mal do Alexandre de Moraes. Então, assim, isso é coisa de república de banana. É república de banana, gente.